Talvez seja a hora de você ter uma conversa mais profunda com o seu chat GPT. Olá, seja bem-vindo ao LV Techbook. Eu sou Leandro Viscomi e aqui nesse canal eu falo sobre tecnologia, sobre livros e quaisquer outros assuntos que vierem à minha mente. E hoje, inclusive, eu quero falar sobre um assunto que faz parte da vida de muitos de nós, que é a inteligência artificial. É fato que no nosso dia a dia, a inteligência artificial ela tem tomado um papel cada vez mais importante, até mesmo em coisas que nós não percebemos ou não fazemos ideia que levam à inteligência artificial. Por exemplo, na cidade de São Paulo, está sendo feito um trabalho de troca dos semáforos por semáforos inteligentes, com a intenção de melhorar o fluxo urbano e melhorar o trânsito entre os veículos, principalmente durante os horários de pico. Estima-se que esse esforço ele vai melhorar em cerca de 20% o trânsito na cidade. E para isso tem sido feito um investimento de cerca de 220 milhões de reais para alterar então esses semáforos tradicionais por semáforos com inteligência artificial. Esse é só um exemplo de como a inteligência artificial está presente num papel importante da nossa vida e que nós às vezes não fazemos ideia. Mas não é só de mobilidade urbana que a inteligência artificial é feita. Na verdade, a inteligência artificial ela está disponível para todos nós no nosso dia a dia de uma forma muito mais simples, que é através dos nossos aparelhos celulares. Você pode estar usando, por exemplo, no seu celular o aplicativo do Google com inteligência artificial, ou outros aplicativos que são chatbots de inteligência artificial, como por exemplo o Claude da Anthropic ou a Perplexity, mas talvez você tenha no seu celular um aplicativo que é um dos mais usados do mundo todo, que é o ChatGPT. E é sobre ele que eu quero falar hoje. O ChatGPT é uma ferramenta muito poderosa para nos ajudar em diversas tarefas durante o nosso dia. Mas o que eu tenho visto é que muitas pessoas talvez não consigam extrair o melhor que o ChatGPT tem a oferecer. Como assim? Talvez é uma pergunta que você se faça. Bem, eu quero te mostrar na prática como você pode extrair o melhor do ChatGPT e dessa ferramenta tão importante que você tem no seu bolso. Então acompanha comigo porque eu vou passar por alguns exemplos que mostram como que você pode extrair ainda melhores resultados do seu ChatGPT. Vamos por partes então. Primeira coisa que a gente precisa entender é que qualquer requisição que a gente faz para uma inteligência artificial, a gente faz isso por meio de um prompt. O que é um prompt? Prompt nada mais é do que a sua solicitação para essa inteligência artificial, que pode ser um texto, um áudio, às vezes até um vídeo ou uma foto que você envie, quaisquer que sejam os métodos que você utilize para fazer o seu pedido para a inteligência artificial. Esse pedido que é feito é chamado de prompt. E falando sobre o prompt, é justamente nele em que podemos trabalhar para extrair os melhores resultados da inteligência artificial. Eu vou te dar o exemplo e para isso eu vou te convidar a acompanhar comigo o ChatGPT. Imagino que agora você já esteja vendo a minha tela, que é o ChatGPT aqui no meu tablet, e eu quero te mostrar como que a gente pode extrair o melhor então dessa ferramenta. Veja só. Eu vou fazer uma requisição simples aqui para o ChatGPT, que é como se fosse um roteiro de férias para uma viagem que eu vou fazer para Belo Horizonte. Então eu vou escrever assim, forneça para mim um roteiro de viagem para a cidade de Belo Horizonte durante as minhas férias de janeiro. E aí aqui eu vou enviar. Note que depois que a gente envia esse prompt, ele vai fazer ali alguma busca na web, alguma coisa mais simples para buscar e tentar trazer para nós uma das melhores opções ali que a gente tem dentro desse prompt. Ele até que fez um serviço bastante legal, né? Ele mostra que em janeiro Belo Horizonte costuma apresentar temperaturas entre 19 e 27 graus, sugere um roteiro de 5 dias de viagem em BH, para a gente conhecer o centro histórico, a Pampulha, natureza e museus e assim por diante, e dá algumas dicas úteis, além de dar um roteiro, um resumo diário ali para a gente explorar. Ou seja, o ChatGPT ele trouxe um resultado bacana, mas ele poderia ser ainda melhor se nós fornecêssemos mais informações, mais contexto. E é sobre isso que eu quero falar agora. O contexto de um prompt é o que muda tudo. Quando você tem contexto dentro do seu prompt, você diz para o ChatGPT
coisas além daquilo que ele precisa trazer. Você mostra para ele um cenário mais completo, mais amplo e permite que ele use a inteligência artificial para nos fornecer resultados mais precisos e mais interessantes para nós, personalizados de acordo com a nossa necessidade. Então, nesse mesmo exemplo, eu vou zerar esse chat, vou começar um chat novo. E note agora como que a gente vai fazer isso. Então, lembra-se que a gente fez, né, um pedido ali para o ChatGPT, pedindo para ele nos fornecer um roteiro de viagem ali para Belo Horizonte. Só que agora eu vou pedir para ele um pouco mais específico. Eu vou dizer o seguinte: você é um guia turístico com muitos anos de experiência e conhecimento bastante abrangente da cultura local e dos melhores passeios a se fazer quando estão viajando um marido e uma esposa. Entre seus principais reconhecimentos estão o fato de que você leva em consideração o que os viajantes mais gostam de fazer e se preocupa em mostrar empatia e ajudar os visitantes a conhecerem a melhor a cultura local. Note só que esse prompt, né, esse início de prompt, ele está bastante simples. Ele não tem ali uma informação muito rebuscada, muito complexa, mas a gente está pedindo algo que a gente gostaria de ver num guia turístico. Algo que nos ajudaria a passar por uma viagem de uma forma mais tranquila e aproveitar aquilo que aquele guia turístico tem a nos explicar. Então a gente já colocou para o ChatGPT uma persona, ou seja, um personagem que ele precisa interpretar para nos fornecer aquele resultado. Isso é uma parte muito boa, né, e muito importante na construção de um prompt, porque isso faz com que o ChatGPT avalie as respostas que ele vai nos trazer de acordo com essa persona, o que essa persona faria para nos apresentar essas respostas. Agora, nós vamos para o centro ali da nossa pesquisa, o que a gente quer que o ChatGPT faça para nós. E para isso a gente vai fazer de uma forma bastante simples. Note. Então, essa segunda parte do prompt a gente construiu da seguinte forma: preciso que você me forneça um guia de viagem para Belo Horizonte entre os dias 5 e 10 de janeiro de 2026, considerando que gostamos de passeios gastronômicos, de preferência com forno a lenha, de acordo com aquilo que a gente sabe que os mineiros gostam de fazer para cozinhar. Também gostamos de cachoeiras e trilhas e de conhecer a história local. Peço que informe as suas indicações de acordo com o fato de que gostaríamos de estar no hotel antes das 18 horas, já que após este horário teremos um outro compromisso todos os dias. Então, nessa parte do prompt, o que a gente fez? A nossa solicitação, a nossa requisição. A gente precisa que ele nos ajude com guia de viagens que privilegie as informações que a gente trouxe aqui. É claro que isso não é fácil porque a gente colocou ali algumas dificuldades, né, para ele. Então, o que a gente gosta de fazer, que antes das 18 a gente precisa estar no hotel. Eu não coloquei aqui o endereço do hotel, mas é algo que vocês podem fazer, né? Então, colocar um endereço ou um local aproximado do hotel para que ele saiba mais ou menos ali o quanto os passeios vão demorar para que você chegue a esse horário e assim por diante. Então, isso que daqui é o contexto geral que a gente estava falando antes. Esse contexto é muito importante para que as suas requisições saiam da melhor forma possível. Agora nós vamos para a parte final, que é justamente o formato que a gente quer que esse prompt ele seja reconhecido pelo ChatGPT. Ou seja, qual que é a cara final que nós queremos que essa nossa requisição tenha. Então essa parte final a gente construiu da seguinte forma. Eu escrevi: por favor, me forneça suas indicações separadas em uma planilha por data, afinidade com os nossos gostos, um breve resumo de cada uma das experiências propostas e com a média de tempo que nós iremos gastar. Também inclua uma média da previsão do tempo de acordo com o histórico de anos anteriores. Aqui a gente basicamente está mostrando para o ChatGPT como a gente quer receber essa informação, no formato de planilha, com um breve resumo das experiências e assim por diante, conforme a gente acabou de ver aqui. Então, vamos ver agora como que ele vai trazer esse retorno para nós. Ele está preparando aqui para nós a resposta, ele faz algumas considerações do roteiro. Então, quando nós estaremos de volta, as atrações que foram escolhidas para nos proporcionar vivências autênticas, mas com deslocamentos viáveis e assim por diante. E note só que interessante, né? Ele fez a separação de acordo com aquilo que a gente solicitou. Então, no primeiro dia, a atividade que ele sugere é Mercado Central mais Restaurante Chapuri, que tem gastronomia e cultura. Comece no Mercado Central e depois almoço no Chapuri, que é um fogão a lenha. Depois, na terça, e fala que vamos gastar em média de 4 a 5 horas, né? A previsão histórica é que faz 27 graus e tem pancadas de chuva. No dia 6 ele faz a mesma coisa, dia 7, dia 8, dia 9 e assim por diante. Notem que interessante que ele fez exatamente como a gente pediu. E ele ainda detalhou as sugestões, né?
Então, o restaurante Chapuri, o Café Paladino, o restaurante do Engenho. Ele também falou sobre as trilhas e cachoeiras e um pouco da história e da cultura. A gente pode, inclusive, continuar essa conversa pedindo para ele mais detalhes sobre essas informações. Mas notem que, apesar da resposta parecer mais curta do que a anterior, ela é mais personalizada de acordo com aquilo que a gente deseja. Com isso, então, nós vemos basicamente o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade dos nossos prompts ou a qualidade daquilo que nós recebemos do ChatGPT. Essas dicas, elas são valiosas para que você use com qualquer ferramenta, não só com o ChatGPT, mas qualquer ferramenta, seja ela o Google Gemini, Microsoft Copilot ou outros da sua preferência. Vale lembrar que essas dicas não precisam ser seguidas em todos os instantes da mesma forma para todos os casos. Vai depender do seu uso e da necessidade que você tem. Então, às vezes você tem uma necessidade mais específica que talvez não precisa construir um prompt tão grande. Mas para outras, né, para algumas requisições mais detalhadas, aí talvez é interessante aplicar as dicas que eu falei aqui. Seja como for, acredito que agora você tem uma base ainda melhor para conversar com o seu chat GPT de igual para igual. Ou, melhor ainda, né, para que você faça suas requisições ao chat GPT de uma forma até mais inteligente do que ele te traria de resposta anteriormente. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu vou tentar soltar vídeo todas as terças-feiras, semanalmente, tá bom? Mais uma vez agradeço sua presença e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!